Em um município chamado São José dos Basílios, no Maranhão, corria uma lenda de que algo assombrava a região do Rio das Flores. O meu avô falava que era uma região onde ficava uma localidade com a capela de São Francisco de Assis. Eu era muito pequeno quando ele contava esses relatos, mas ainda me lembro de muita coisa. Hoje, infelizmente, ele não está mais entre nós, mas os seus relatos ainda são lembrados por mim e pelos meus irmãos. Eu também já contei para os meus filhos e torço para que essas memórias nunca sejam esquecidas. Ele falava que certa vez viu uma luz debaixo d'água durante uma pescaria noturna. Esse horário é sempre o melhor para pescar, mas também pode ser o mais perigoso. De acordo com ele, não viu nada além dessa luz debaixo d'água. Eram por volta das 7 horas da noite e ele estava se preparando para ir embora. O meu avô gostava de pescar usando redes e ele mesmo fazia com nylon e contas de chumbo. Era um trabalho bem demorado e bem caprichado, onde tecia uma rede inteira de pesca apenas com uma agulha especial e linha de nylon. Ele dizia que ganhava mais dinheiro vendendo redes do que vendendo peixes na feira. No dia da pescaria, ele estava na beira da lagoa durante a noite e puxava a rede que tinha pegado alguns peixes. Depois de confeccionar as redes, precisava testá-las na lagoa, pegando e puxando alguns peixes para ver se havia algum ponto fraco ou solto. Quando chegou à lagoa, notou que o clima estava pesado e sentiu algo que o observava. Ele arregaçou a barra da calça, entrou na lagoa com água até os joelhos, armou a sua rede e a lançou o mais longe que pôde. A rede afundou corretamente e até aí tudo estava bem. Ele a puxou e repetiu esse mesmo processo por várias vezes, sempre trazendo alguns peixes nos lançamentos. A rede estava perfeita. De repente, ele viu uma luz debaixo das águas escuras no meio daquela lagoa. A luz vinha na sua direção, porém bem devagar. Ele correu sem olhar para trás, deixando a rede e suas coisas ali mesmo. Quando contou para os seus conhecidos, logo começou a ouvir várias outras histórias sobre aquele mesmo açude. Uma senhora que fazia rezas e era tida como curandeira disse para ele evitar aquelas águas, pois havia uma força que vivia debaixo delas e que tentou pegá-lo naquela noite. A senhora que morava próximo sentia as coisas e via o que ninguém mais podia enxergar. O meu avô falava que no interior haviam muitas pessoas que nasciam com esse dom, mas que hoje em dia não existem mais. Quando alguém queria desvendar um segredo, desatar um nó em sua vida ou até mesmo se curar de alguma doença, procuravam essas pessoas com esse dom, e foi exatamente o que ele fez após encontrar aquela visagem no açude. Ao procurar a senhora, ela disse que via um espírito que se parecia com uma cabra. Aquilo tinha barbas e chifres, mas também pés e pernas humanas. A entidade estava presa naquela lagoa e chorava durante o dia e durante a noite. A senhora também falou que aquilo era muito perigoso e podia até tirar a vida de qualquer pessoa que se aproximasse das águas. Eu nunca me esqueci quando meu avô me falou da visão que essa senhora teve. Depois disso, ele parou de pescar naquele açude, mas continuou ouvindo histórias sobre a lagoa, sobre os amigos que viviam da pesca. Até mesmo um senhor que o conhecia contou que uma vez foi pescar durante a noite e viu o rosto de uma pessoa se formando dentro d'água. Ao ver aquilo,
Achou que estava tendo algum tipo de alucinação e resolveu continuar com a sua pescaria. Como usava uma câmara de ar de pneu de moto para flutuar, começou a sentir como se algo estivesse o puxando para o meio das águas, como se houvesse uma pessoa empurrando a boia para trás. O senhor começou a pensar que não se tratava de uma alucinação e ficou com medo de se afogar naquela lagoa, mas o desespero maior foi quando aquilo parou de puxar a boia e se prendeu às suas pernas. Ele sentia as mãos de algo puxando para baixo, mas segurou-se firme na boia para não afundar. Foi desesperador para ele. Quando finalmente aquilo soltou, ele já estava imerso dentro d'água até a cintura. Então nadou até a boia, alcançou a margem e foi embora logo em seguida. Esse senhor nunca mais pescou naquele lugar. O meu avô também contou que teve um irmão que certa vez foi tomar banho nessa mesma lagoa e saiu de lá fugido. Segundo ele, havia chegado no fim da tarde com alguns amigos e ficou na beira d'água apenas olhando e tomando cachaça. Era acostumado a beber e garantiu que aquilo não foi fruto da sua imaginação. Ele contou que chegou lá por volta das 16 horas com mais 3 amigos e ficaram na água, tomando banho. Ele também ficou na areia, encostado em um tronco de árvore, tomando algumas doses de cachaça, até que acabou adormecendo. Ele se lembra perfeitamente que, horas depois, os seus amigos o acordaram, dizendo que já estavam indo embora e perguntaram se, por acaso, ele ainda ficaria por ali. E ele respondeu que sim, que ficaria mais um pouco. Depois, resolveu tirar mais um cochilo. Ele só lembra de acordar com gritos de socorro vindo dentro d'água. Eram as vozes dos seus amigos gritando. Ele acordou desesperado, já sem o efeito da cachaça, ouvindo gritos horríveis pedindo socorro e o barulho de braços batendo na água. Como já estava escuro, pois passava das 18 horas, ele não conseguia enxergar nada à sua frente. A sua reação imediata foi correr para dentro da lagoa e nadar em direção aos amigos. Ele nadava de um lado para o outro, mas quando pensava que estava próximo de onde vinham os gritos, o barulho mudava de lugar. Ele nadava mais para frente, mas o som parecia se afastar. Com medo de não poder ajudá-los, se apressou e nadou com todas as suas forças para alcançá-los, mas não conseguiu. Cansado, resolveu voltar e pedir ajuda. Ele correu pela estrada e mais à frente encontrou um senhor que vinha de bicicleta. Contou a ele o que havia acontecido. O senhor, que era conhecido na região, disse que os homens de quem ele falava estavam todos em um bar mais à frente. Ele afirmou que tinha acabado de vê-los no bar e sabia que eles tinham estado na lagoa. Intrigado com aquela história, o irmão do meu avô correu para ver se era verdade. Mais à frente, quando chegou ao bar, viu que o homem falava a verdade. Os seus amigos estavam realmente ali bebendo. Quando contou tudo o que havia acontecido, eles acreditaram logo na história, pois ele estava visivelmente abalado. Disseram que o viram acordado e, como ele não quis voltar, eles foram diretamente para o bar. O que ele viu depois foi algo de outro mundo. Foram muitas histórias que o povo contou sobre o que havia acontecido naquela lagoa. O meu avô continuou confeccionando e vendendo as redes para os pescadores, mas nunca mais colocou os seus pés em uma lagoa ou açude novamente. Boa noite. Olá a todos, boa noite. Eu me chamo José e atualmente eu estou com 76 anos de idade. Graças ao bom e generoso Deus,
Atualmente eu moro em Bragança, no Pará. O caso que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo quando, na época, eu tinha entre 25 e 30 anos de idade. Como não posso escrever porque nunca fui à escola, eu pedi para o meu neto escrever por mim. Pois bem, vamos ao caso. Naquela época, eu trabalhava apanhando açaí quase todos os dias na mata e trazia o fruto. Algumas vezes até me arriscava em entrar em propriedades privadas para poder colher. Eu sei que isso era errado, mas naquele tempo eu tinha mulher e já estava para ter neném. Em uma certa manhã, eu saí rumo a umas terras de uma fazenda. O dono era conhecido por ser uma pessoa muito boa e não se importava se alguém fosse até lá comer os frutos. Já o seu filho tinha fama de ser bem brigão e mal encarado. Por trás das costas do pai, ele dava ordens ao vaqueiro para espantar quem quer que fosse pego nas terras. Eu, que sempre andava por aquelas terras sem problema algum, não ligava para o filho brigão. Estava lá na mata quando ouvi o galope de cavalos. Como já sabia que poderiam ser os vaqueiros da fazenda, preferi esconder as coisas que eu estava carregando. Subi então em um pé de açaí para observar ao redor. Foi quando eu vi que eram os vaqueiros do filho do dono. Eles vinham por umas veredas que o gado usava e o vaqueiro falava: "Eu vi, patrãozinho. Eu vi ele pulando a cerca e indo até a mata. Ele entrou por essa vereda e foi para o meio da mata." O filho brigão logo respondeu: "Você viu quem era?" "Não, eu não tenho muita certeza, mas acho que é um rapaz que mora a alguns quilômetros daqui", respondeu o vaqueiro. "Ah, então vá por essa vereda que eu vou pelaquela outra. E se por acaso você o ver, grite e me chame. Bora dar uma coça nesse infeliz para que ele aprenda a não andar nas minhas terras", disse o filho. Ao ouvir aquilo, me subiu um grande desespero e um medo de morrer, já que eu estava ali sozinho, pois se algo acontecesse comigo, ninguém iria saber onde eu estava. Eu peguei as minhas coisas e fui andando pela mata fechada, onde eu sabia que os cavalos não passariam. Eu virei pela beira da cerca e isso já era por volta de 1 da tarde. Assim que eu cheguei em casa, contei todo o ocorrido para minha esposa. Eu já imaginava que a qualquer momento alguém poderia me ver e tirar satisfação, perguntando se era eu que estava nas terras da fazenda daquele dia. Então, passado alguns dias, eu parei de ir para aquela fazenda, até mesmo que eu estava com receio de que o filho do dono me pegasse por lá. Eu comecei a ir para uma mata mais distante, onde ninguém era dono, ou se tinha dono, não andava por lá havia muito tempo. Eu cheguei nessa tal mata, guardei a bicicleta e entrei mais para dentro. Quando eu estava voltando, eu vi passos na mata e rapidamente eu me escondi. E quando olhei, eu vi o filho do dono da fazenda. Naquela hora o meu sangue gelou. Eu fiquei me perguntando como ele sabia que eu estava ali, sendo que eu tinha entrado por uma estrada totalmente diferente da entrada que eu passava na frente da fazenda. Diferente da outra vez, ele estava sozinho e sem cavalo, que provavelmente havia deixado em algum lugar. O tempo foi passando e ele ficou parado por ali, mais ou menos por 1 hora, como se soubesse de tudo que acontecia na mata, que estava em absoluto silêncio. Isso me assustou ainda mais. Eu precisava ir embora, mas ao mesmo tempo eu tinha medo dele perceber a minha presença e assim fazer algo comigo. Quando o filho do dono da fazenda finalmente entrou mais na mata, eu aproveitei para correr. Eu peguei a minha bicicleta e fui embora. Assim que eu cheguei em casa, eu contei tudo para minha esposa, o que havia acontecido. Ela me pediu pelo amor de Deus que eu não fosse mais para a mata por alguns dias, pois o filho do dono da fazenda podia estar atrás de mim.
Depois de alguns dias sem ir para a mata, eu estava trabalhando na minha roça. Foi quando um dos meus compadres chegou e comentou sobre algo estranho que havia visto na mata. Ele havia ido verificar uma cerca que tinha preparado e ele falou: olha, eu fui umas 6 horas da tarde e quando eu cheguei na mata, eu subi em uma árvore e armei a minha rede lá em cima, a uns 5 metros de altura. Então, quando foi lá na faixa das 8 para 9 horas, eu notei que nada vinha comer os frutos que eu havia deixado na ceva, e o silêncio era absoluto. A gente que vive na mata sabe que quando há esse silêncio é um mau presságio, ele disse. Foi então que eu comecei a ouvir uma respiração forte e passos pesados passando por uma vereda a uns 20 metros de onde estava. Quando eu vi o que era, o meu corpo todo arrepiou. Era algo grande, com uma cabeça enorme e uma boca que babava muito. Aquela coisa ficou cheirando o ar, como se soubesse que eu estava ali. Depois, desceu pela vereda, indo em direção à fazenda. Quando meu compadre me falou aquilo, eu fiquei pensando e perguntei o que ele achava que poderia ser. Ele disse que não sabia ao certo, mas suspeitava que fosse um lobisomem. Como não tinha certeza do que viu e estava muito escuro, ele me disse que, por precaução, não iria à mata por alguns dias, especialmente durante a noite. Foi quando, em uma certa manhã, a minha esposa pediu para que eu fosse à taberna no vilarejo para comprar alguns mantimentos. Quando cheguei lá, encontrei o filho do dono da fazenda bebendo com mais 2 vaqueiros. Eu passei direto e perguntei sobre os mantimentos. Na saída, o filho do dono disse: cuidado, rapaz, ao invadir as terras alheias. Isso pode acabar muito mal para você, hein? Tá ciente disso? Na hora, eles começaram a rir. Eu, que nunca fui de mexer com ninguém, mas também nunca guardei desaforo, respondi que eu não tinha medo dele e que, assim como ele era homem, eu também era. O filho do dono da fazenda se levantou e puxou uma faca da cintura. Como eu sempre andava armado, puxei a minha faca também. Os que estavam lá pediram para pararmos e eu fui saindo para ir embora. Foi quando o infeliz do filho do dono falou: você vai ver, eu sei onde você mora e sei também que era você que andava nas minhas terras. Teve sorte naquele dia na mata, mas me aguarde. Na próxima vez, você não vai ter a mesma sorte. Em seguida, eu fui para casa preocupado com as ameaças. Alguns dias depois, a minha mulher precisou ir para a cidade para fazer uns exames e ficou na casa da sua mãe. Eu passei a manhã no roçado e lá pelas 11 horas eu cheguei em casa. Alimentei os meus animais e fui para a taberna beber uma pinga e assim encontrar uns amigos de infância. Um dos meus amigos me convidou para o aniversário da sua filha. Bebemos e comemos por lá. E eu já estava indo embora, quando ele pediu para que eu ficasse, dizendo que tinha onde eu pudesse dormir. Eu respondi que não precisava, pois no dia seguinte eu teria que pegar o pau de arara para ir buscar minha mulher. Então eu segui pela estrada de chão batida. Já eram cerca de 11 horas da noite, quando de longe eu vi algo se aproximando. Estava caminhando todo desengonçado. Eu fiquei observando aquela cena e entrei para a beira da estrada, escondendo-me em uma moita. Foi quando aquilo se aproximou e eu vi aquela criatura com as mesmas características que o meu compadre havia descrito semanas antes, quando tinha visto aquela coisa na mata. Quando a criatura passou, parou a alguns metros e cheirou o ar, como se soubesse que estava sendo observada. Naquele momento, eu fiquei apavorado, pensando na minha família e no que poderia acontecer comigo se aquela criatura me visse ali sozinho, naquela estrada deserta e sem ajuda. Foi quando de longe eu vi um carro se aproximando e a criatura correu para a mata, desaparecendo na escuridão. Eu não perdi tempo
e corri para o meio da estrada. Eu estava desesperado e pedi ao motorista que parasse, implorando por ajuda. O dono do carro imediatamente parou e perguntou o que havia acontecido, e sem conseguir falar direito, eu disse que eu havia visto o diabo e implorei para que ele me tirasse dali imediatamente. O rapaz, vendo todo aquele meu desespero, me pediu para entrar no carro e me deixou em casa. Eu passei a noite inteira sem conseguir pregar os meus olhos. Ao amanhecer, eu fui para o roçado e quando foi lá por volta das 10 horas da manhã, um rapaz que morava perto de mim veio me avisar que a minha esposa não poderia vir naquele dia, pois a sua consulta havia sido remarcada junto com alguns exames que ela precisava fazer. Eu passei o dia inteiro pensando naquela criatura que eu havia visto e fiquei me perguntando se ela tinha me notado. Aquele dia passou muito rápido e logo a noite chegou. Quando foi por volta das 8 horas da noite, eu estava em casa, quando eu vi os meus animais que ficam no quintal ficarem assustados. Na mesma hora me veio à cabeça a imagem daquela criatura que eu tinha visto na estrada. Corri para o meu quarto, peguei a minha velha espingarda e apaguei todas as luzes. Quando os meus olhos se acostumaram com aquela escuridão, olhei pela fresta da janela e vi debaixo de uma mangueira a mesma criatura da noite anterior. Era um maldito lobisomem. Aquele lobisomem passou a noite andando pela minha propriedade, às vezes se aproximando da casa, outras vezes correndo atrás de algum animal, mas sem atacar. Ao amanhecer, ele foi embora. Eu saí para conferir os estragos e encontrei meus 2 cachorros mortos, além de algumas galinhas e patos que estavam espalhados pelo quintal. Eu não sabia o que fazer. Quem acreditaria em mim se eu dissesse que um lobisomem havia atacado meu sítio naquela noite? Bom, eu enterrei os meus animais e não contei nada para ninguém. Em seguida, eu fui até a casa do meu compadre e pedi 2 bufetes. Para quem não sabe, bufetes é uma armadilha que se arma com uma linha esticada que dispara um tiro se por acaso o animal passar. Eu armei as armadilhas nos lugares onde a criatura poderia passar e esperei. Naquela noite, eu estava tomado pelo ódio, decidido a acabar com o lobisomem. Então, quando foi por volta das 10 horas, os animais do galinheiro começaram a se agitar e eu soube que o maldito estava chegando. O primeiro disparo soou e ouvi a criatura urrar de dor. Eu abri a janela e atirei nela novamente. A criatura caiu, mas se levantou correndo, indo em direção para uma outra armadilha na mata. Foi quando o terceiro disparo atingiu aquela criatura e a mesma caiu no chão. Eu recarreguei a minha espingarda e atirei mais 2 vezes, mas o lobisomem conseguiu correr para dentro da mata. Na manhã seguinte, eu fui buscar a minha esposa e contei tudo o que havia acontecido. Mais tarde, enquanto eu cortava a lenha no quintal, o meu compadre chegou dizendo que o filho do dono da fazenda havia sido encontrado e baleado e quase morto no curral. Ele foi levado para um hospital na capital. Depois de ouvir isso, tudo fazia sentido para mim. As ameaças que o filho do fazendeiro havia feito, a sua ida à mata naquele dia e o lobisomem que veio atrás de mim. Bom, alguns dias depois, eu soube que o filho do fazendeiro havia falecido por causa dos tiros. Eu nunca contei para ninguém além da minha esposa sobre o que aconteceu. Meses depois, ela teve um bebê e nós nos mudamos para Belém do Pará. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. O que eu vou lhes contar aconteceu comigo quando eu era vigilante em uma escola pública da cidade onde eu moro. Eu gosto muito dos relatos que são contados no canal
mas só agora eu resolvi compartilhar algo que aconteceu comigo. Eu não sou nem corajoso nem medroso, mas respeito tudo o que ouço sobre assombrações, mesmo as mais impossíveis de acreditar. Eu sei bem o motivo disso. Eu prefiro não me identificar porque muitos dizem que essas coisas são mentiras, fruto da imaginação. A época era por volta dos anos 90. A escola em questão ficava em uma rua chamada Beco das Almas. Daí vocês podem imaginar o tamanho do problema em que eu estava me metendo. Era uma região onde se falava muito de aparições e muitos relatos sobre assombrações eram atribuídos para aquele local. As pessoas diziam que naquela região havia um cemitério indígena e que na época em que começaram a construir casas e estradas, os trabalhadores encontraram muitos ossos humanos durante as escavações. Eu mesmo não sei se tudo aquilo era realmente verdade, mas vou tentar ser o mais preciso possível para que entendam. Pois bem, eu trabalhava nessa escola há alguns anos, no período do dia. Geralmente, tem-se a impressão de que essas coisas só acontecem durante a noite, mas nesse dia foi bem diferente. Eu ficava na portaria sempre nos horários da entrada e saída dos alunos para dar suporte ao porteiro. Depois disso, eu ia para dentro da escola fazer as rondas e cuidar do bom funcionamento do local, sempre atento e prestativo. Era assim que eu procurava ser. O horário do intervalo era sempre complicado. Eu tinha que estar atento a tudo, como, por exemplo, crianças violentas, brincadeiras de muito mau gosto, danos ao patrimônio e até mesmo a possíveis fugas dos alunos. A vida de vigilante de colégio não era essa moleza que pintam por aí. Quando foi lá por volta das 4:30 da tarde, eu estava no pátio sozinho, quando eu escutei um barulho de uma torneira aberta vindo do banheiro feminino. Eu achei estranho porque o recreio já havia acabado há muito tempo e não era para ninguém estar fora da sala de aula. Então, eu fui verificar. Chegando à porta, perguntei quem estava ali e pedi para que saísse imediatamente e assim voltasse para a sala de aula. Mas ninguém me respondeu. Eu até insisti em perguntar, mas não obtive nenhuma resposta. Então, decidi entrar naquele banheiro escuro, porém com cautela, sempre anunciando os meus passos. Quando eu abri a porta, eu senti um cheiro estranho e até hoje eu não sei dizer o que era. O banheiro estava escuro e eu resolvi procurar um interruptor para tentar acender a luz, mas eu não sabia onde ficava, porque aquele era o banheiro feminino e eu nunca tinha entrado nele antes. Para minha surpresa, havia uma torneira ligada e muita água pelo chão. A água estava escorrendo pelo ralo. Eu me apressei para fechar a torneira. No instante em que eu me virei, eu ouvi um choro ao fundo. Era um choro bem baixinho, seguido de alguns soluços. Eu até imaginei que alguma criança havia abrigado ali e que ainda restava alguma delas. Perguntei quem estava ali no local e se por acaso estava precisando de ajuda. Eu realmente acreditava que havia uma criança naquele banheiro e por um instante eu até pensei em voltar e chamar um professor para identificá-la. Mas para minha surpresa, quando eu me aproximei de onde o choro vinha, não encontrei ninguém. Não havia ninguém ali. Olhei em todos os lugares possíveis e nada. Foi quando eu resolvi sair dali imediatamente. Nessa hora eu comecei a ficar com medo do que estava acontecendo e queria saber se eu tinha imaginado aquele choro ou se estava ficando maluco. Eu estava certo que eu havia escutado alguém chorando ali dentro. E não foi só por um instante. Foi um choro contínuo que deve ter durado mais ou menos mais de 2 ou 3 minutos. Eu até perguntei por várias vezes quem estava ali, aumentando até o tom da minha voz,
para que a pessoa pudesse me ouvir de qualquer maneira. Enquanto eu tentava descobrir de onde vinha aquele choro, eu também olhava para todos os lados, tentando encontrar o interruptor de luz, mas não o encontrava em nenhum lugar. Eu sei que gritei por uma última vez, perguntando se havia alguém ali e que pudesse sair de onde estava. Quando eu me virei para a porta de saída, ela se fechou com muita força e permaneceu fechada. Por mais que eu fizesse força, eu não conseguia abrir aquela porta. Bati na porta para ver se ela não estava emperrada, mas nada adiantava. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. O meu pensamento era de escapar daquele banheiro, nem que fosse pelo teto. Mas foi nesse momento que as coisas começaram a piorar, e muito. Enquanto eu estava distraído, tentando encontrar uma saída, eu não percebi que no canto do banheiro havia um homem estranho, todo ensanguentado, vindo na minha direção. Eu não consigo descrever o tamanho do medo que eu senti naquele momento. Não segurei o grito e o desespero tomou conta de mim. Eu tentei subir pelas divisórias dos outros sanitários para alcançar o teto e de algum jeito remover as telhas para passar, mas eu estava tremendo demais e acabei caindo no chão do banheiro. Foi aí que eu desmaiei e só acordei minutos depois com toda a equipe de funcionários da escola ao meu redor. Em seguida, eu fui levado para a sala da secretaria, me deitaram no chão e logo chamaram um professor de educação física para prestar socorro. Com a visão turva, eu não enxergava direito, mas eu via de longe as pessoas se perguntando o que havia acontecido comigo. Certamente eu não tinha morrido ali. Quando eu recobrei os meus sentidos, eu só queria ir para minha casa imediatamente. Eu não queria passar mais nenhum minuto naquela escola. Até tentaram me fazer esperar pela ambulância, mas eu estava tão transtornado que eu saí dali assim que eu me recuperei. Depois de alguns dias eu fui para a empresa pedir licença médica, pois ainda eu não conseguia trabalhar direito pensando em tudo o que havia acontecido. Eu me lembro nitidamente do que eu vi naquele banheiro e sei que não foi coisa da minha imaginação. Eu vi nitidamente um homem de calças brancas muito sujas e sem camisa dentro daquele banheiro. Ele também tinha vários ferimentos pelo corpo, como se tivesse sido perfurado por algo pontudo, e desses buracos escorria um sangue, manchando todo o chão. A água no chão do banheiro se misturou ao sangue daquele homem, e ele agonizava como se ainda estivesse morrendo. Também lembro do rosto dele, era sem expressão alguma. Ele estava me olhando. Os seus olhos eram sem brilho, como os de um defunto, mais fixo em mim. Pensei muito sobre isso depois, e com o tempo eu fui me lembrando de mais detalhes. Lembrei também que eu não tinha visto os pés daquele homem, ou seja lá o que fosse aquilo. Foi a coisa mais assustadora que eu vi na minha vida. Eu não quis mais voltar e pedir transferência para um outro setor. Eu fui encaminhado para uma fábrica de calçados, onde havia mais vigilância durante o plantão e eu não precisava trabalhar sozinho. De tempos em tempos, essas lembranças voltam à minha memória e o medo também. Nunca mais eu tive nenhuma experiência desse tipo, mas sempre fico muito nervoso quando eu entro em banheiros até hoje. Para mim, aquela criatura ainda está à espreita em algum lugar me observando. Talvez eu tenha ficado traumatizado e tenha essa impressão de que eu vou vê-la novamente, mas talvez também não seja apenas impressão. Boa noite a todos. O meu nome é Ismael de Souza. Atualmente eu tenho 41 anos de idade e moro no Maranhão, mais precisamente em São Luís. O relato que eu compartilharei aconteceu com meu avô
que se chamava Seu Josué, infelizmente já falecido, mas o que ele viveu há anos nunca esqueceu e sempre relatava para quem quisesse ouvir a sua história. Então, fiquem com Seu Josué de Souza e a lenda do irmão que carregava o irmão. Naquela época, eu havia ido trabalhar fazendo serviços de carpintaria em uma casa onde morava uma grande família, que também tinha muitos empregados. Na verdade, antes de ir para essa casa, eu nem sabia que ela existia. Então teve um dia que chegou em minha casa um senhor dizendo que um amigo seu havia falado do meu serviço, e ele veio pessoalmente me chamar para fazer umas mesas, cadeiras e trocar umas janelas de sua casa que ficava no interior do estado. Ele me contou que o lugar era longe, então cobrei um pouco mais do que eu costumava, e ele disse que não importava o preço, só queria o serviço bem feito, e combinamos o dia em que ele viria me pegar para trabalhar algumas semanas em sua casa. A casa ficava no interior do estado, como eu já havia falado, mas eu não imaginava que fosse um lugar tão escondido. Você saía da estrada de asfalto e tomava uma de terra por mais de 1 hora. Sempre era a mesma vista, mata a perder de vista, de um lado e do outro. Lá na frente havia um casarão de telhado antigo onde vivia esse senhor. O lugar ficava no meio do nada, mas era muito bonito e muito bem cuidado. Havia um casarão com uma escadaria na frente, e devo ter contado mais ou menos umas 20 janelas só enquanto eu subia as escadas com o senhor. Lá dentro era a típica casa antiga, daquelas que abrigaram senhores de escravos anos atrás. O piso era de madeira e as paredes estavam cheias de quadros com fotos de pessoas que certamente não estavam mais vivas. O senhor da casa me mostrou onde eu ficaria e depois onde eu faria o serviço. Eu fui até a cozinha, onde ele disse que queria uma grande mesa de madeira com cadeiras, e me mostrou também algumas janelas bem velhas que ele queria que eu arrumasse. Eu só de olhar vi que seria trabalho para mais de 20 dias, mas ele falou que se eu precisasse de ajuda, era só pedir que ele mandaria alguém, e eu concordei. Ele mandou chamar um homem que trabalhava no cercado, e esse homem se chamava Lituino e tinha a mesma idade que eu na época. Pois bem, ficamos juntos trabalhando e aos poucos eu percebi que o senhor da casa trabalhava comprando e vendendo animais de criação. Todos os dias chegavam novos animais trazidos de transporte ou até mesmo a pé, e muitos também eram vendidos. O negócio parecia ir muito bem e eu trabalhava tranquilamente com o passar dos dias. Até que em uma noite, já deitado em meu quarto, ouvi algo que me chamou a atenção. Na frente da casa, bem afastada, havia uma estrada depois de uma grande porteira, e era dessa estrada que vi um barulho muito estranho, como se alguém estivesse carregando algo que fazia barulho. Parecia de longe alguém levando pedaços de madeira que batiam uns nos outros. Eu tentei ver quem estava ali, mas eu não vi nada além de um borrão distante. Eu saí do quarto, acendi um cigarro e fui andando, indo em direção à porteira. Foi quando eu ouvi uma voz dizer: "Vá não!" Quando eu olhei, era o meu ajudante, Lituino. Ele estava sentado em cima de uma carroça amarrada a um tronco. Eu perguntei se por acaso ele também tinha ouvido tal barulho, e ele respondeu que sim, mas pediu para que eu não fosse ver, porque na verdade se tratava de uma assombração. Na hora eu ri, mas ele se manteve sério. Eu percebi que ele não estava brincando. Eu fui até ele, que continuou falando: "Olha, há uma lenda antiga aqui sobre 2 irmãos que há muito tempo brigaram por causa de uma bela moça. O irmão mais velho estava de casamento marcado com ela,
e vivia em uma vila bem afastada. Quando ele queria vê-la, pegava o seu cavalo e andava quase meio-dia até chegar onde ela vivia com a família. Mas o irmão mais novo começou a cobiçar a única coisa de valor que o seu irmão mais velho tinha, que no caso era essa moça. A inveja o fez esperar o irmão em uma estrada deserta e, quando ele passou, o matou, enterrou o corpo em um lugar onde ninguém nunca achasse. Depois, espalhou boatos de que o irmão havia fugido com uma outra mulher. Quando o irmão do assassino tentou algo com a noiva, que agora estava sozinha, foi logo rejeitado. Não suportando a rejeição, tirou a própria vida e o encontraram pendurado em uma árvore. Antes de morrer, ele confessou para a família que ele havia matado o próprio irmão. Desde então, em noites de lua cheia, ouve-se o irmão assassino carregando os ossos do irmão morto, que nunca descansa, pois está enterrado em qualquer lugar. Ele até tenta encontrar um cemitério para deixá-los, mas como nunca encontra, precisa voltar antes do amanhecer e enterrar os ossos de volta para cumprir a sua sina na próxima noite. Ai, ai, ai. Rapaz, foi uma boa história. Você dá para um bom contador de histórias, eu falei para o meu ajudante, mas é claro que eu não acreditava nessas coisas. Eu voltei para o quarto e me deitei. Alguns dias depois, eu não conseguia tirar a história dos irmãos da cabeça e até ficava na janela esperando ouvir algo, mas nada aconteceu. Até que em uma certa noite quente, no qual o calor estava tão forte que eu não conseguia dormir, eu vi Lituino sentado em cima da carroça fumando. Eu fui até ele, sentei, e lá estava bem mais fresco do que no quarto. Eu até brinquei dizendo que eu iria dormir ali e ele riu. Ficamos um bom tempo conversando até que ouvi novamente o tal som. Era como se algo estivesse batendo dentro de um saco enquanto alguém corria. Olha, tá ouvindo? Ah, dessa vez eu vou ver o que é. Falei para o Lituino, que automaticamente me pediu para eu ficar onde eu estava e assim deixar a sina se cumprir. Mas eu já tinha esperado muito. Como eu não acreditava nessas coisas de assombração, eu pensei que veria alguém brincando, não algo sobrenatural. Eu corri até a porteira e fiquei olhando para a estrada, mas eu não via nada, só se ouvia o barulho. O som foi se aproximando e, de repente, eu senti uma moleza nas pernas e uma falta de ar. Era como se houvesse um peso de uns 500 quilos sobre mim. Eu cheguei ao ponto de me deitar no capim, fechei os meus olhos e comecei a ouvir os gritos se aproximando. O som parou bem em frente onde eu estava. Eu não tive coragem de abrir os meus olhos. Eu ouvi o som de algo sendo colocado no chão e logo em seguida alguém respirou fundo, pegou o que havia deixado e começou a gritar de forma assustadora. Eu tremia de medo. Então, a coisa seguiu seu curso, só que o meu corpo parecia paralisado ali no chão. Eu não conseguia me mexer, eu não sentia as minhas pernas e os meus braços, pois estavam tão cansados que eu não conseguia ter forças para me levantar. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali deitado, só senti que alguém me levantou e começou a falar comigo. E quando eu vi, era o Lituino com mais pessoas, e eles me levaram até o meu quarto. Só me lembro disso naquela noite. Eu acordei no outro dia com meu corpo quebrado, era como se eu estivesse doente ou algo parecido. Passei o dia inteiro assim, e quando foi por volta do fim da tarde, o senhor da casa veio falar comigo e disse que eu não precisava me apressar para que eu levasse o tempo que fosse até eu melhorar. Depois, Lituino veio e foi logo me falando. Eu disse para você não duvidar das lendas desse lugar, homem. É coisa de assombração e das brabas. Ninguém vai atrás para ver. Que doideira é essa sua? No dia seguinte, eu voltei a trabalhar. E dias depois, quando eu terminei, eu senti um alívio em voltar para minha casa e deixar aquele lugar para trás.
Percebi então que nunca mais eu duvidaria de nenhuma lenda, causo ou história contada sobre coisas que aparecem quando a noite cai. Eu não desejo para ninguém o que eu senti naquela noite. Foi pesado e foi ruim, e nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Dizem até que essas coisas não existem, que são só histórias inventadas. Eu também pensava assim, mas tive que sentir na pele para perceber o quanto eu estava errado. Esse foi o relato do irmão que carrega o irmão, que acontece aqui no estado do Maranhão. Também já ouvi falar de histórias parecidas, como o filho que carrega o pai, a esposa que carrega o marido e o pai que carrega o filho. Todos amaldiçoados a vagar pela terra até o fim dos dias. Boa noite a todos. Olá, boa noite. O meu nome é Jéssica. Eu vou compartilhar o que aconteceu comigo e com a minha família quando passamos um final de semana na casa da minha avó já falecida. A minha avó não era rica, mas, antes de morrer, deixou uma casa para todos os filhos, inclusive meu pai. A casa onde ela morava era grande e tinha um enorme quintal. Já havia se passado alguns anos após a sua morte e, de certa forma, decidimos ir para sua casa por causa das memórias que ainda estavam muito vivas. Quando éramos crianças, frequentemente íamos à casa dela, brincávamos no quintal e comíamos algumas frutas das árvores. A minha avó era como se fosse uma segunda mãe para a gente. Antes de chegar ao ponto principal dos eventos que aconteceram, eu gostaria de mencionar que a casa da vovó foi construída em um bairro onde há muito tempo havia um cemitério de escravos. Era bem no interior. Ninguém nunca soube dizer exatamente onde ficava, mas esse bairro tinha escola, pontos comerciais e algumas casas grandes, pois era considerado um bairro nobre. A casa da minha avó, por exemplo, era grande, de 2 andares, e sua estrutura tinha uma arquitetura do século passado. Ainda ouvimos dizer que o colégio próximo era assombrado e que algumas pessoas relataram ter ouvido vozes e outros barulhos estranhos vindo do prédio, mas nada além disso. Graças a Deus, eu e os meus irmãos nunca vimos e nem ouvimos nada. Um dia, o meu pai decidiu passar um fim de semana na casa. Ele foi pela manhã e fez uma limpeza, já que a casa estava vazia. Quando chegamos, encontramos tudo limpo e o almoço já preparado. Então decidimos irmos para o quintal e colher algumas frutas que estavam maduras. Aquele dia passou tranquilo, mas quando chegou a noite, decidimos dormir ali mesmo, pois o nosso pai nos convenceu, apesar da falta de televisão ou de qualquer outra coisa que pudesse nos entreter. O jeito foi ficar horas conversando e observando a noite na varanda. Quando o sono bateu, tentamos nos acomodar nas redes que armávamos na varanda e pegamos no sono. Depois disso, eu não vi nem ouvi mais nada. Eu só sei que em algum momento de madrugada fomos acordados por nosso pai. Ele estava completamente desesperado, nos puxando para sairmos dali o mais rápido possível. Corremos em direção ao carro e saímos da casa. O meu pai não contou absolutamente nada do que aconteceu e, como éramos crianças, também não fizemos perguntas. Talvez para nos proteger. Ele decidiu não contar nada, pois éramos muito pequenos para entender aquele tipo de coisa. Imagine como ficaríamos se soubéssemos os detalhes do que aconteceu ali. O tempo passou e um dia, enquanto conversávamos, lembrei e toquei no assunto daquele dia em que saímos às pressas da casa da falecida vovó. Então ele começou a lembrar e falou em detalhes o que aconteceu. Contou que quando chegou pela manhã em casa, estava fazendo a limpeza, pois ela estava completamente empoeirada. Ele estava acabando de varrer a parte de baixo quando ouviu barulhos vindo do andar de cima.
Era como se alguém estivesse andando. Ele até pensou que poderia ser algum ladrão e saiu correndo indo em direção ao portão. Ele ainda estava encostado em um canto do terreno, olhando para todas as direções e para as janelas do andar de cima, tentando ver se havia alguém responsável pelo barulho. Foi então que ele chamou um vizinho e relatou sobre o barulho que ele havia escutado, perguntando se ele não tinha visto alguém dentro da casa nos últimos dias. Foi quando o vizinho respondeu que nunca tinha visto ninguém lá e se ofereceu para acompanhá-lo para verificar se havia algum intruso na casa. Os dois subiram para o andar de cima e vasculharam cada canto da casa, mas não encontraram nada e nem ninguém. Naquele momento, meu pai ficou tranquilo, pensando que talvez tudo tivesse sido fruto da sua imaginação. E depois de terminar tudo o que tinha que fazer, ele foi buscar a gente. Então, mais tarde, durante a noite, ele contou que estava dormindo na rede e sentiu como se alguém estivesse a balançando. Até então achou que fosse uma brincadeira de algum da gente e apenas disse: "Já é hora de dormir, gente, pare com essa brincadeira." Passaram-se alguns minutos e novamente a rede voltou a ser puxada, sendo que dessa vez com mais força e intensidade. Então, com raiva, ele disse: "Agora é sério. Se não pararem com isso, vocês vão ver o que eu vou fazer." Ele pensou que era alguma brincadeira, mas não demorou muito para que a rede se erguesse até a altura do teto. Foi nesse momento que ele teve absoluta certeza de que se não tratava de nenhum de nós e que algo estranho estava acontecendo. A rede foi erguida até o teto, que era forrado, e largou de uma altura de quase 3 metros. Ele percebeu rapidamente que aquilo era obra de algum espírito e, sem pensar 2 vezes, pegou suas coisas e a gente saiu correndo dali. Detalhou que, ao sair da casa, olhou para ela novamente e viu 2 bolas de fogo subindo e descendo e atravessando as paredes. Hoje, sabemos porque aquela foi a última vez que fomos à casa da nossa falecida avó e que ele não contou nada para a gente, pois aquilo iria com certeza nos traumatizar pelo resto de nossas vidas. Boa noite. No início da década de 90, eu era militar do Exército e, por conta de uma missão, eu fui transferido do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Resolvi então alugar um local simples, discreto e isolado, onde eu pudesse ficar durante as minhas folgas, pois eu teria que permanecer nessa região por no mínimo 6 meses. Eu acabei encontrando o que eu buscava, uma casinha velha e humilde. Na verdade, ela era bem simples e isolada. Era isolada quase de tudo. Ela ficava no final de um caminho deserto, cercada por muito mato. Para chegar até lá, havia apenas uma trilha aberta no meio do matagal, a uns 200 metros. O lugar era cercado por árvores e capins, e mais adiante havia um casarão antigo em ruínas, abandonado e caindo aos pedaços. Era a única construção por perto, e não havia mais nada em toda aquela região por no mínimo uns 10 quilômetros. Era apenas muito mato. Era exatamente o que eu desejava. Eu conversei com o proprietário. Ele me disse que a casa já tinha uma antiga cama de casal, 2 cadeiras e uma cômoda, mas não tinha luz elétrica e a iluminação era feita por lampiões e a água vinha de um poço próximo ao casebre. Para mim, aquilo estava ótimo. Eu só queria mesmo era sossego. Então, na primeira folga que eu tive, que foi num sábado, eu subi na minha moto e parti para lá. Rodando pela estrada de chão empoeirada, eu via mato de um lado e do outro. Após uns 6 quilômetros é que eu encontrei a trilha que levava à casinha.
Já se passavam das 6 horas da noite quando eu senti uma sensação estranha assim que eu entrei naquela trilha. Era um pressentimento ruim. A trilha era bem estreita, tendo apenas uma largura de um carro e já estava bastante escura. O farol da moto iluminava a frente, mas de repente algo ou alguém a uns 10 metros saiu de um lado do mato e rapidamente atravessou a trilha. Na hora eu tomei um susto enorme e, apavorado, eu perdi o controle da moto, derrapei e caí no chão. Por sorte eu estava em baixa velocidade e não me feri seriamente com a queda, apenas fiquei com a perna dolorida. Embora tenha sido tudo muito rápido, eu consegui notar esses detalhes. Tremendo, eu consegui levantar a moto, subi nela e continuei com o meu caminho. Foi então que ouvi uma horrível e macabra risada, um riso feminino vindo do mato. Naquele momento, o meu coração disparou na hora, pois eu senti que ali, sem dúvida, havia algo sobrenatural, o que fez o meu sangue gelar. Seguindo pela trilha estreita por dentro da mata, aquela gargalhada horrível e macabra ecoava na minha frente, fazendo meu sangue gelar nas veias. Eu conduzia a moto com cautela e atenção redobrada, quando estranhamente a escuridão pareceu se intensificar. No breu total, pela luz do farol, eu vi que a uns 50 metros havia uma curva. Então, uma grande árvore seca retorcida marcava o início da curva. Eu pilotava bem devagar, uns 30 km por hora. Assim que eu entrei na curva, eu senti logo um calafrio, um temor incomum. Quando concluí a curva, eu tive uma visão que fez o meu sangue gelar nas veias. A cerca de uns 100 metros à frente, eu vi parado bem no meio da trilha um velho alto, muito pálido. Assustado com a sinistra aparição, eu parei a moto tremendo de medo. Esse bizarro ancião era muito alto, deveria ter uns 3 metros ou mais. Estava lá parado, usando apenas uma estranha e desabotoada calça. Ele era muito magro, na verdade era esquelético. O mais assustador era que ele segurava em sua mão direita um imenso e horrível facão. Eu percebi que após ele me ver, o mesmo começou a entrar no mato. Era uma visão horrorosa demais. Eu me tremi por inteiro e logo depois ele sumiu no meio da mata. Eu só ouvia grilos e alguns pássaros noturnos. Mesmo receoso, continuei com meu caminho e após mais uns 2 quilômetros eu avistei o casarão abandonado. Era uma antiga mansão do século passado. Ela estava completamente em ruínas. Outrora deve ter sido a morada de algum figurão das redondezas ou de um rico fazendeiro e sua família. Contudo, estava caindo aos pedaços. Segui mais à frente e, finalmente, eu avistei o meu novo lar. Um pouco distante do antigo casarão, lá estava encoberta por mato a humilde casinha. Eu conduzi a moto até lá e, quando desliguei o farol, confesso que eu senti medo. Era uma escuridão completa, coisa de dar medo mesmo. Com um isqueiro, procurei as chaves do casarão na minha mochila e, antes mesmo de pegá-las, eu vi algo que fez o meu coração disparar. Pela pequena e fraca claridade do fogo do isqueiro, eu vi vindo do casarão abandonado 2 figuras. Imediatamente eu liguei o farol da moto novamente e o direcionei para o ponto onde estavam as 2 bizarras aparições. Com horror, vi uma estranha mulher de vestido branco e ao lado dela um apavorante esquelético velho que eu já tinha visto momentos antes na trilha lá atrás. O velho era extremamente alto. Eu vi que eles estavam vindo na minha direção e, me tremendo por inteiro, eu logo notei que aquele horripilante velho segurava
um imenso e assustador facão. A mulher olhava fixamente para mim e gargalhava com um riso cheio de sarcasmo e maldade. Foi algo horrível que gelava todo o meu sangue. Sem pensar em mais nada, apenas em sair dali o mais rápido possível, eu liguei a moto com as mãos suadas e nervoso e ao mesmo tempo tremendo. Eu saí derrapando no meio daquele mato e segui em alta velocidade pela trilha. Eu quase que caí mais uma vez, pois eu estava muito desesperado. Eu ainda vi pelo retrovisor que as duas macabras criaturas correram tentando me perseguir. Acelerei ao máximo e saí disparado e por pouco não fui alcançado. Finalmente eu saí da trilha maldita e da sinistra e deserta estrada de terra em poucos minutos. Como resultado do pânico e desespero no qual eu vivenciei naquela noite, eu voltei ao regimento do exército e dormi por lá mesmo. Logo pela manhã, que era domingo, eu procurei o dono da casinha e lhe disse que eu gostaria de desfazer do negócio, e ele aceitou sem questionar e sem fazer qualquer pergunta. Eu até imaginei que ele já sabia das coisas que ocorriam por lá e que os vizinhos da sua isolada e antiga casinha no meio do mato também sabiam de tudo. Foi estranho demais. Esse foi o meu relato e desejo a todos uma boa noite.